Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist Carla Responde, onde aqui eu vou continuar atendendo aí as solicitações da Chantal quanto às temáticas que ela propôs para que pudesse ser aí elucidada aqui. Então, hoje eu vou conversar com vocês, vou falar sobre o sentido, né, no âmbito aí da psicanálise. Então, para dar uma contextualizada, porque a gente precisa contextualizar para chegar de fato no sentido propriamente dito, as associações livres, elas são consideradas aí portadoras de significações denotativas de sistemas de crenças. Carla, que danado é isso, que expressão complexa. As associações livres são consideradas portadoras de significações denotativas de sistemas de crenças. Bem, o que são, né, essas significações denotativas que vêm aí munir as associações livres? Quando a gente vai estudar a gramática, a linguagem, língua portuguesa, enfim, a gente se depara com o termo denotação. O que é que vem a ser esse termo denotação? É justamente o uso da palavra com seu sentido original. É o uso da palavra no seu sentido real, no seu sentido literal. Porém, significação é o que dá a entender. Mas será que é isso mesmo que o analista entendeu, né? Então, as associações livres, o discurso do paciente na análise é munido dessas significações denotativas. As palavras utilizadas no seu sentido original, no seu sentido real, no seu sentido literal, beleza, está ali sendo expressa nesse sentido literal, mas nem sempre o entendimento está nesse sentido literal. Então, um exemplo, o paciente está ali diante do analista e aí diz: meu irmão é insuportável. Essa expressão está no sentido literal, no sentido original. A pessoa está querendo dizer que o irmão é chato mesmo, é insuportável, enfim. Mas será que é só isso? Será que o entendimento tem que se limitar nesse sentido literal, nesse sentido original aí? Será que é só isso? Será que o irmão dessa pessoa realmente é insuportável e pronto, e acabou? Ou será que ela está projetando no irmão a característica dela mesma, né? Será que isso diz realmente do irmão dela ou será que diz dela? Porque a gente tende muitas vezes, por um mecanismo de defesa, projetar no outro aquilo que é nosso, entende? Então, de fato, há um emprego, há uma expressão verbal aí no seu sentido literal, no seu sentido original, mas nem sempre o entendimento ele tem que se limitar nesse sentido, porque nem sempre o que é expresso no sentido literal realmente tem esse sentido literal, realmente a interpretação é essa e pronto, e acabou, entende? Então, enfim, mas essa é uma crença da paciente, né, o qual o psicanalista não deve questionar, não deve justificar, não, porque não cabe o analista, não é função do analista fazer isso, justificar nem questionar as crenças, né, esses sistemas de crenças do paciente, sabe? Bom, e aí que entra o sentido na análise, é aí que entra o sentido. O analista, ele não procura questionar nem justificar, mas a função dele é aceder ao sentido desse discurso, sabe? E aceder ao sentido de um conjunto de associações livres é precisamente o que visa o ato interpretativo. E é aí que vem a habilidade da escuta. Nem sempre o que o paciente diz de forma literal deve ser compreendido e interpretado de forma literal. Há uma metáfora, pode haver aí uma metáfora nesse discurso literal. E possa ser que não, porque eu já falei isso aqui, o próprio Freud já disse. Muitas vezes um charuto é apenas um charuto,
sabe? Então é por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade na escuta, essa sensibilidade na interpretação, para que a gente possa de fato ascender ao sentido desse discurso, né? No intuito, ascender não é justificar nem é questionar, é fazer essa paciente chegar na tomada de consciência do sentido desse discurso, porque daí é isso que vai atenuar os seus conflitos, ou seja, reduzir os seus conflitos. Então a significação é consciente, eu entendo o que é isso, sabe? Eu entendo o que é isso. Meu irmão é insuportável, isso só é problema dele, azar o dele, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é consciente, é um discurso consciente, é uma significação. Por que é uma significação? Porque é isso que eu entendo, é isso que dá a entender, mas pode não ser só isso. E aí a significação ela é consciente, o sentido é inconsciente. Eu falo, eu me expresso, eu entendo de forma literal. Meu irmão é um ignorante e acabou o problema, né? O problema está nele, ponto final. Mas será que é só isso mesmo? Será que de fato é dessa forma mesmo? Será que o problema só está nele ou o problema também está em mim? Bom, o sentido disso, o sentido dessa expressão, né, o sentido desse discurso numa análise está no inconsciente. Até porque se fosse só isso, não tinha por que trazer para uma análise. A gente traz para análise, a gente fala daquilo que nos incomoda. E se é um problema dele, por que me incomoda tanto? Quem é insuportável é ele, quem é ignorante é ele. Se diz de um problema dele, porque se não é um problema meu, por que eu tenho que trazer o problema para a minha análise? Entende? E aí uma das questões cruciais da teoria do método psicanalítico se refere à elucidação das significações conscientes. A gente precisa explorar essas significações conscientes, né? E será graças a esse procedimento que há a passagem da significação ao sentido, o sentido que está no inconsciente, o sentido real daquilo, sabe? A interpretação do sonho, escreve Freud, requer que se passe das imagens aos pensamentos que elas suscitam, geralmente referentes aí às vivências do mesmo dia, os restos diurnos. Então essas imagens, né, o intuito da análise é fazer passar dessas imagens aos pensamentos, né? Fazer passar dessas significações ao sentido. Então, a partir da comunicação desses pensamentos, a propósito dos quais Freud ele chama aí de associação livre, essas expressões, né, essa comunicação desses pensamentos na análise, a gente sabe aí que são as associações livres, é a partir disso que o psicanalista ou psicólogo de abordagem psicanalítica, ele vai ter aí o material necessário para efetuar esse salto, o salto da significação ao sentido, certo? Então, o sentido, minha gente, diz respeito ao entendimento ou à razão daquele discurso, certo? E aí, como eu falei, o sentido está no inconsciente, a significação está no consciente. Significação a gente acha que é isso, mas será que é isso mesmo, né? E aí a gente vai trabalhar isso que a gente acha para de repente chegar ao sentido real, ao entendimento real, à razão real do discurso que está aí no inconsciente, tá bom? Bom, então é isso, gente. O meu e-mail vai estar na descrição do vídeo para dúvidas. Se você tiver alguma dúvida e quiser que eu venha trazer aqui para explorar aqui no canal, manda um e-mail para mim e aí eu trago para a playlist Carla Responde, tá bom? Lembrando que se demorar um pouco, tenha um pouco de paciência porque eu vou atender os e-mails
por ordem de chegada, então possa ser que demore um pouco até que eu venha ter acesso ao seu, sistematizar e trazer para a playlist Carla Responde, tá bom? Na descrição do vídeo também vai estar o meu canal primário, que é o canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro de várias áreas, dando uma ênfase à psicologia, mas sempre abordando temáticas dentro de outras áreas também, certo? Então quem tiver interesse em conhecer o canal lá, fique à vontade. Se inscrevam lá e se inscrevam aqui também. Aqui eu só abordo temáticas dentro do campo da psicanálise, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.